Muito boa noite, meus queridos e amados amigos. Que a paz de Deus e de Jesus esteja em nossos corações. Que mais uma vez possamos encurtar a distância com a nossa fé. Que mais uma vez possamos nos instruir pela luz bendita do Evangelho de Jesus. Que mais uma vez nossos corações se enterneçam diante desta verdade. Unidos e confraternizados, num só coração e num só pensamento, possamos nos elevar. Muito boa noite, querida Janete Elgui de Curitiba, no Paraná, no Alto Boqueirão. Boa noite, amada Maria, diz ela. Muito obrigada, minha querida companheira, amiga, irmã do grupo de estudos. Que Deus a ilumine e proteja. Lucimar Antunes, queridíssima amiga de Santana do Livramento, também uma irmã do Ideal Espírita. Agradeço muitíssimo vossa presença. Alberto Cati de la Ciudad Rivera, buenas noches para todos. Seja bem-vindo, hermano. A Janete diz que seja uma noite de muita luz e paz a todos. Que assim seja, e assim será com certeza. O Alberto é nosso companheiro aqui do Face, né? Chegou-se a nós, a nossas reuniões e graças a Deus aí permaneceu conosco. Maria Judite Melo Menezes, do Paraná também. Boa noite, querida Maria. Irmã, que Jesus abençoe sempre nossas vidas. Muito obrigada. Dina Carvalho, de Santana do Livramento. Uma boa noite a todos. A Sandra Lanes, minha amadíssima irmã, companheira de tantos anos. Muito obrigada, amada. E a Judite Melo Menezes, a luz caiu aqui em nós. A Judite Melo Menezes, né, que do Paraná também aí, e que está conosco, faz parte do nosso grupo de estudos. Muito obrigada por sua presença. Uma noite muito fria, meus queridos amigos, mas aqueceremos nossos corações através da nossa fé. Esses encontros maravilhosos que temos todas as noites praticamente, né, de segunda a sexta-feira, embora aí está Julia Gomes Pereira, buenas noches, hermanita, bendiciones mil, mi querida, igualmente amada, que Deus a abençoe, querida. Meus queridos irmãos, está muito, muito, muito frio aqui em Canoas hoje. E nós esperamos que este inverno não seja tão rigoroso, né? As dificuldades que andam o mundo afora aí, ainda o inverno rigoroso. Vamos lembrar de mexer nos armários e contribuir com nossos irmãos menos favorecidos, né? A defesa civil de todas as cidades, meus irmãos, estão aí recolhendo agasalhos e não a defesa civil tem feito um belíssimo trabalho no nosso estado, pelo menos. A gente conhece o empenho deles, né? É uma maravilha. Então vamos colaborar. Essas minhas amigas que têm a lareira em casa bem quentinha, né? Olha o tricôzinho aí, né? Uma blusinha para agasalhar, uma roupinha de bebê, muito importante. Nós tínhamos o grupo, né, irmãs? De fazer aí os enxovais para bebê. Aqui a Sandra Lana está dizendo muito boa noite, amiga. É um prazer imenso encontrá-la, minha amada irmã querida. A Judite Menezes, não é? A Dina, dizendo uma boa noite a todos, um abraço ao Hernani, querida Dina, a querida
Zilda, sua sogra, sua mãezinha também, né? Que Deus abençoe a todos. Vocês sabem que novamente aqui, ó, e quando eu arrumo para correr, aí então ele, quando eu arrumo para correr, ele volta para o que tinha passado, né? E não estou encontrando, talvez aqui também não é. Vou ter que deixar, como sempre não dá, né? Para mexer. Tem que deixar quando vem, vem. Aí vem demais e eu não consigo dizer. Já estamos a 9 horas e 20 minutos, nos aproximando do nosso horário habitual, que agora está 21 horas e 30 minutos, né? É onde nós teremos que ficar com este horário, no máximo que vai nos acontecer entrarmos 21 horas, porque a situação aqui não está nada boa, né? E, e fica muito apertado esse horário de medicações, e então a gente não consegue assim, como estava fazendo, eu estava me desgastando muito correndo. Olha, eu consegui correr um pouco aqui, ó. Carmen, Elgui, minha amada Jovita, Sandra Santanas, boa noite, querida irmã, que todos os bons amigos. Não posso ver o que está mais além. Amigos luzeiros, nos envolvam nesta noite de luz. Muito obrigada, minha querida e amada irmã de Santana do Livramento. A Carmen Jovita, Lindaura Mansur e o Edson, seu esposo, aqui de Niterói Canoas, a Noeli Mendes de Livramento. A Noeli está mandando uma boa noite a todos os irmãos. Ah, 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 não é fácil, né? Queimou o meu computador e disse que não tem conserto. E computador hoje em dia não dá para comprar. É material de luxo. Agora que todo mundo precisa tanto, né? Mas não é nada. Vamos lá, como podemos. Não tenho condições de passar, não passa. Aqui. Muito bem, então. Continuamos assim. Chegou o Kevin Corrales. Agora pude enxergar o Kevin. Um grande abraço, o Juan também, a Miriam, toda a família, meus queridos, enviando uma boa noite, um ótimo fim de semana a todos. Muito obrigada. Deus te abençoe, querido Kevin. Nosso companheirinho dos sábados à tarde lá no grupo da associação, né, Sandra Lanes, nossas tardes com o irmão. Olha, Luciana querida, boa noite, irmãos, que a paz de Deus, de Jesus esteja com todos, o manto da Mãe Amada esteja envolvendo a todos os enfermeiros, que assim seja, querida irmã. Grande abraço, querida Lu, que Deus a ilumine. Outra companheira de 15 anos aí em Livramento, né? Esse grupo maravilhoso que agora ficou a cargo das irmãs aí, assumirem a Associação do de Caxias e darem continuidade àquele trabalho. E confio que assim será, né? Já nos faltam apenas 4 minutos para iniciarmos a nossa atividade desta noite. Nesse tema que vamos abordar hoje, já passamos da metade do Evangelho, que maravilha, né, meus irmãos? E está bem, estamos indo muito bem, não temos pressa para fazer, né? Vamos de item a item, bem tranquilos, porque nós não temos pressa. E este capítulo, Sede Perfeitos, é maravilhoso, como tantos outros, né? Porque ele nos dá
Após todas estas passagens que nós tivemos aqui, né, do Gusmão Lemos está nos assistindo, uma boa noite, que seja bem-vindo, Gusmão. Que Deus o abençoe e a luz se faça em seu coração. Como a todos os irmãos, o horário em que for que assistirem, né, nós estarão com certeza recebendo a mesma energia, a mesma luz que nos envolve nesse momento, porque é o coração de cada um de nós na sinceridade, na humildade, na seriedade da nossa concentração, para nos atermos a uma leitura, a ouvir alguma exposição, a escutar alguma música. Nós, com certeza, nesse momento, se o fizermos com este respeito que devemos a estes nobres espíritos, estaremos assistidos por esta luz, com toda certeza. Então, como dizíamos aqui, meus irmãos, nós viemos desta história do Evangelho, né? Aonde nós demos que Jesus, o primeiro capítulo, ele falou que ele não tinha vindo destruir a lei, né? Que o objetivo da sua obra era não as leis materiais, né? Eram as leis de nosso Pai que rege o universo inteiro. Carmen Núria de Souza, muito boa noite, querida amiga, seja bem-vinda. E então disse no segundo: meu reino não é deste mundo, né? Porque era da vida futura e de outras moradas também, como dizia no 3, há muitas moradas na casa de meu pai. No 4, nós ouvimos tudo sobre que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, né? Minha amada Sandra Vargas, boa noite, querida amiga. Um abraço ao querido Rato, seu esposo, um grande luz entre esse lar. No capítulo 5, nos falava já então para nós o recado bem de que a primeira das bem-aventuranças ao pé do monte, né? Bem-aventurados os aflitos. Nos explicou tudo sobre as aflições da vida, né? Da vida presente, as aflições atuais, as causas das aflições, muito. Esse capítulo a gente sempre direciona direto assim para que leiam, né? O capítulo número 6, nós encontramos tudo sobre o nosso amado Consolador, o Espírito, o capítulo menor que tem no Evangelho e tem o mais importante, porque fala dele, o Consolador, e do Consolador prometido, né? Que era exatamente a doutrina espírita, que vinha esclarecer-nos e auxiliar a compreender aquilo que não tinham compreendido. O 7º nos falou sobre bem-aventurados os pobres de espíritos, porque é para os humildes, né? O 8º, bem-aventurados os puros de coração. O 9º, bem-aventurados os que são dóceis e pacíficos. O 10º, bem-aventurados os que são misericordiosos, que nos fala da todo o perdão, da indulgência, né, para com o próximo. E após estas bem-aventuranças, veio o capítulo 11 dizendo amar ao próximo como a si mesmo. Ninguém pode amar a Deus se não amar ao próximo. Aí está a queridíssima Kátia Brasil, um grande abraço de Minas Gerais. E a Kátia, parece que você já está aqui de volta no Rio Grande do Sul, não é, Kátia? Que você me falou na outra reunião. Que Deus abençoe você e toda a família e seus pais, a Cleusa Vilmar. No capítulo 12, nós falamos amar os inimigos, porque não é amar aqueles a quem amamos e que está tudo bem com eles, né? Temos que amar os nossos inimigos, a nossa grandeza é
aí perdoar. Rosi Prudente, uma boa noite. E o 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que vossa mão direita dá, né? Necessidade que nós temos de estender a fraternidade e o amor na pura caridade aos irmãos. Aí está a querida Sônia Borges de Livramento também. O 14, um dos mais importantes para a família, ao qual todos devem conhecer esse capítulo, nos fala sobre a convivência familiar, as dificuldades da convivência com alguns filhos, com alguns familiares, né? Que temos assim, não conseguimos nos harmonizar, o porquê disso tudo, né? Que é honrar teu pai e tua mãe, a grande responsabilidade de cuidar dos idosos, né? Dos nossos pais, é uma responsabilidade muito grande. O quinto, o 15 é honrar teu, perdão, fora da caridade não há salvação. O 16 não se pode servir a Deus e a Mamon, que nós acabamos agora na quinta-feira, né, queridos? E hoje, então, nós vamos ser de perfeito, como nosso Pai é perfeito. A Sandra Santana está aí me dizendo que está na hora, porque ela gosta de me puxar a orelha, né? Então, nós vamos iniciar. Muito obrigada por vossas companhias. Sintam-se fraternamente abraçados e que Deus os abençoe e baixe as bênçãos de Jesus sobre vossa vida. Quando vos dispuser a ouvir qualquer uma dessas lives, está no nosso canal a Caminho da Luz no YouTube. Podem encontrar o link aí pelo nosso Face, né? Temos aí todo esse trabalho quase também está no grupo da Associação Espírita aí no meu Face. Também colocamos aí diariamente a nossa oração da noite, por vezes live, por vezes escrita, a mensagem, porque temos essa dificuldade aqui que dependemos que a nossa porcelana, como diz a irmã Mara, esteja bem para que possamos fazer a live, né? Então, convido-vos à nossa saudação ao Senhor da vida, nosso Pai Todo-Poderoso, ao querido e amado Mestre Jesus, que nos orienta o caminho, que nos trouxe os ensinamentos, a luz da verdade para iluminar a nossa trajetória nesta e em todas as moradas de nosso Pai. Obrigado, Mestre amado. Rogamos que nos conceda a presença destes nobres amigos que estão presentes nesta reunião, nos auxiliando para a boa compreensão da palavra que vamos ouvir, e que de posse desse conhecimento possamos colocá-lo em prática em nosso favor e em favor no bem de todos aqueles que nos cercam, encarnados e desencarnados. Que assim seja. Muito obrigada. Obrigado mesmo. Então, capítulo 17. Sede perfeitos é o título. E neste capítulo, nós vamos, durante a sequência, falar sobre, hoje, as características dessa perfeição que o Evangelho tanto fala, né? E depois nós teremos o homem de bem, um belo ensinamento sobre o bom espírita. De que forma se é um bom espírita? A parábola da semente, que é uma das mais lindas também, né? Isso ouvem eu dizer desde o começo, né? Há instruções dos espíritos que nos vai falar sobre o dever, essa responsabilidade,
Também teremos a virtude, na sequência superiores e inferiores. O homem no mundo, aquele cuidar do corpo e do espírito, uma grande responsabilidade para todos nós. E hoje, então, vamos às características da perfeição. Não é? Porque todos os ensinamentos de Jesus, tudo que nós já ouvimos até agora, que eu estava repetindo aí os títulos, para que os irmãos lembrem de passar quando assim necessitarem de resposta para alguma problemática da vida. Quem não tem evangelho pode procurar na primeira casa espírita que tiver aí, ligue, porque quase todas estão atendendo com teleentrega. Tem aí, podem entrar no Face, em qualquer uma das plataformas, e escrever FERGS, que é a Federação Espírita do Rio Grande do Sul, e a FERGS tem aí, então, a teleentrega, né, da sua livraria à disposição dos amigos. Não vamos estar comprando de outros lá longe, vamos colaborar com os que são nossos aqui. Vamos colaborar com as casas espíritas, se tiverem oportunidade, que esta é uma das únicas formas de renda das casas espíritas, é os livros, e mesmo assim, o Evangelho e todos os livros da codificação são encontrados em preços muito acessíveis e encontra-se até doação, né? E quem tem celular e quem tem aí Face e tal, conhece o tio Google, pode perfeitamente baixar em PDF, né, meus amados? Então vamos falar aqui, que nos inicia dizendo assim: amai-vos e amai os vossos inimigos. Fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Pois se só amais aqueles que vos amam, que recompensa tereis com isso? Os publicanos não o fazem da mesma forma? E se saudais apenas os vossos irmãos, que fazeis demais que os outros? Os gentios também não fazem a mesma coisa? Sede, pois, perfeito, como o vosso Pai Celestial também é perfeito. Segundo Mateus, capítulo 5, versículo 44, 46, 47 e 48. Uma vez que Deus possui a perfeição infinita, em todos os sentidos está a máxima: sede perfeito como vosso Pai Celestial é perfeito. Tomada ao pé da letra, estaria pressupondo a possibilidade de se atingir a perfeição absoluta. Se fosse permitido à criatura ser tão perfeita como o Criador, ela iria tornar-se igual a ele, o que não é admissível. Mas os homens aos quais Jesus se dirigia não tinham compreendido esta nuance. Ele se limitava a apresentar-lhes apenas um modelo. Ele lhes disse para que se esforcem para atingi-lo, a compreensão, né? Portanto, é preciso entender por estas palavras que a perfeição relativa àquela da qual a humanidade é suscetível e que mais a aproxima da divindade, em que consiste esta perfeição? Jesus o disse: amai a nossos inimigos. Fazei o bem aos que te odeiam.
Orai pelos que te perseguem. Mostra com isso que a essência da perfeição é a caridade em sua mais ampla acepção, porque ela implica na prática de todas as outras virtudes. Com efeito, observando-se os resultados e resultados de todos os vícios e mesmo dos simples defeitos, reconhecer-se-á que não há nenhum que altere o sentimento da caridade em maior ou menor grau, porque todos têm o seu princípio no egoísmo e no orgulho, que são a negação dela, e que tudo o que sobreexcita o sentimento de personalidade é destrutivo ou, ao menos, enfraquece os elementos da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. O amor ao próximo, aquele que chega ao ponto de amar o inimigo, não podendo assim aliar-se a nenhum defeito de contrário à caridade. Sempre é, por isso mesmo, o indício de uma maior ou menor superioridade da moral. Do que resulta que o grau da perfeição está em razão da extensão desse amor. E é por isso que Jesus, depois de ter dado a seus discípulos as regras da caridade bem sentida, não é? No que ela tem de mais sublime, disse-lhes: sede, pois, perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Porque, na verdade, meus queridos irmãos, o que vale para nós é não nos colocarmos num grau mais elevado, superior àquele a quem nos ofende. Se estivermos já, que vai ser difícil chegarmos ao ponto de não nos ofendermos com os males que nos praticam, as ofensas que nos jogam, né? Mas o grau da nossa perfeição nós haveremos de compreendê-la no momento em que começarmos a não nos ofender com as ofensas recebidas. Aí denota-se a elevação. Passarmos por sobre o nosso orgulho e o egoísmo, que é o que nos faz se ofender diante de qualquer afronta. Que muitas das vezes sabemos falar palavras bonitas e onde está escrito textos belíssimos a respeito de tal ou tal aprovação, mas e pensamos até que já mudamos muito, nos sentindo tal, porque ainda não pesaram no nosso calo. E se nós ainda estamos nos ofendendo em qualquer situação, não estamos levando em cima daquela falta que cometeram conosco ao atenuante para esta gravidade. Se não estamos colocando a indulgência para com o nosso semelhante, o perdão, que tipo de cristão nós somos? Sede perfeitos é os caráteres da perfeição que nos levam a realmente merecermos esse título de cristão. Eu gosto muito de ver, tem religiões que perguntam que religião tu é. Sou cristão. Olha que essa palavra cristão tem um peso muito grande. Porque não é saber, é fazer.
ser para os outros tudo aquilo que gostaríamos que fossem para conosco. E uma e um dos atributos que necessitamos e gostaríamos muito de encontrar em todos é o perdão para as nossas faltas. É a indulgência das pessoas, né? É que fossem caridosos para as nossas necessidades. Acolhimento, fraternidade, amor, a caridade em toda a sua essência. Então, após nós termos passado por estas outras 16 itens do Evangelho, que nós já temos até agora, meus queridos irmãos, que tanto nos esclareceu e eu tenho certeza que fez uma diferença enorme, porque todos os companheiros que estão conosco há vários meses, já um ano passado, agora com as lives, né? E de sempre, todos os irmãos que passaram pelo nosso grupo, que estudaram conosco ou frequentavam nossos trabalhos, que têm comigo essa ligação, de que podem me ligar a qualquer momento, mandar a sua mensagem sobre os seus problemas, que sempre estamos direcionando a leitura, a boa exposição, né? Para auxiliá-los. Sempre dizem, isso fez muita diferença na minha vida, quem eu era e quem eu sou hoje. Pois vejam bem que se nós temos para com ele todos esses atributos, né? Da indulgência, da compreensão, do amor ao próximo, né? E ele não se faz merecedor. Porque tem muita gente que diz assim, mas eu não quero saber porque eu vou estar me expondo e ele nem merece. Mas aí é que está. Se nós fizermos a nossa parte e ele não merecer, é ponto ainda mais para nós. Porque não nos importa o outro. Nós não temos o direito de julgar o outro e determinar o que ele deve fazer ou de sentir. Nós temos que moldar a argila somente do nosso esboço aí. É somente nós. Nós temos que nos preocupar com os nossos próprios defeitos. Fazer o bem, sim, nós temos que nos preocupar em não fazer o bem para nós tão somente, mas especialmente para o nosso semelhante. Agora, nós fazermos o bem a eles, nós temos que fazer a todos. Agora, eles, podemos receber deles, mas não nos é dado o direito, como a ninguém, de julgar a ninguém. Somente Deus, nosso Pai, nem Jesus não julga ninguém. Jesus, em sua trajetória, ele não condenou as pessoas, ele orientava, e vejam que quase todos os ensinamentos dele são questionamentos. Ele esclarecia, mas deixava para que cada um decidisse, como, por exemplo, a mulher adúltera, não é? Que ele perguntou que atire a primeira pedra que nunca pecou. Era essa forma que ele tinha de fazer os seus ensinamentos. Então, os defeitos dos outros não nos compete julgar, mas nos compete em todas as situações da nossa jornada. Sempre termos a indulgência, o perdão e o amor ao próximo em todas as suas instâncias, estendido para os nossos semelhantes. E fazermos de um tudo para nos harmonizar com os desafetos. E esta característica da perfeição é na prática que se demonstra. Não é no livro que está guardado na nossa estante que nós sabemos aonde está o item. Não é na nossa palavra que saiba articular muito bem diante dos outros, dando-se conhecer este e aquele mandamento. Mas é sim na exemplificação das nossas ações. E uma forma
com os desafetos, muito louvável para que vocês fizerem esse teste, vão ver que dentro de poucos dias a situação muda muito. Nós, ao fazer a oração, dizer: meu irmão fulano, eu te perdoo, eu te amo, eu te desejo toda a felicidade do mundo. Que Deus nos abençoe e que ainda nessa vida nós possamos nos harmonizar. Vejam bem que nós temos que agir com a indulgência para com o semelhante até as últimas consequências, nos disse aqui o Evangelho. Nós só temos que ser extremamente severos para com os nossos próprios defeitos. E vamos lembrar que é dando que se recebe. E todo o esforço, todo o empenho, todo o amor que nós dermos ao nosso semelhante, nós receberemos em bênçãos de luz e evolução na nossa trajetória. Aos outros, dou o direito de serem como são. A mim, o dever de ser cada dia melhor. Esta mensagem do amado Chico Xavier explica-nos explicitamente, né, toda a necessidade da compreensão e da perfeição. Que Deus nos abençoe para a boa compreensão desta mensagem desta noite. E eu os convido já para que segunda-feira nós possamos, então, ter o segundo item que vai nos falar aqui, o homem de bem. O que é preciso para realmente ser um homem de bem? É belíssimo essa passagem. Vamos à oração, meus amados. Muito obrigada. Muito obrigada. A Sandra Santana pôs aqui que faz 1 ano que estamos estudando este Evangelho. Louvado seja. E aí, passando também, meus amados irmãos de Minas Gerais, a Adriana Elgui e o Jorge Longo, né? Que Deus nos abençoe, então. Vamos elevar os nossos pensamentos. Agradecidos pela oportunidade desta noite, pelo transcurso deste dia de hoje e por todos os ensinamentos que já nos chegaram, que tanto tem nos auxiliado e feito uma imensa diferença em nossos sentimentos. Os nossos olhos já se abriram para uma nova verdade e a buscamos incessantemente com o ardente desejo de nos transformarmos. Rogamos, Mestre bendito, que abençoe nosso empenho e nos proporcione as oportunidades de melhor compreendê-las. Que possamos domar todos os ímpetos impuros que ainda carregamos nesta jornada. Na gratidão ao Pai por mais esta oportunidade do resgate de nós mesmos. Que possamos, ao retornar à pátria-mãe, ter um saldo positivo na balança da nossa trajetória com a evolução que tenhamos alcançado. Que possamos nos preocupar a cada dia mais e, através do auxílio dos nobres espíritos e de nosso amigo guardião, possamos, meus queridos irmãos, nos surpreender muito ainda com a nossa transformação, procurando
sempre ser muito mais do que ter, e valorizar os reais valores da trajetória que em toda sua linha inicia-se pela humildade, meus queridos irmãos, a fraternidade, a compreensão, o amor ao próximo, o perdão. Pai soberano, que toda desarmonia, que todos os desafetos que estão a caminho conosco, dentro do lar, ao derredor, no trabalho, na escola, que todos eles possam, ainda nesta vida, nos unirmos e recuperarmos o tempo perdido, alcançando a harmonização de nossos resgates de outras eras. Pai amado, Senhor, que eu possa ser um exemplo nesta trajetória para todos que me cercam, orgulhando-me, embora esta palavra seja tão reprovada, honrando-me com minhas ações, de não me sentir mais ofendido e de perdoar todas as ofensas recebidas, honrando-me em denotar em mim mesmo toda a mudança, despojar-se dos vícios e despojar-se de todas as vicissitudes, para merecermos no amanhã e em todos os momentos de dificuldade as bênçãos do Pai e assistência deste Mestre bendito, através dos nobres espíritos, para todas as nossas dificuldades. Que possamos estreitar cada vez mais este laço que já nos une e sentirmos cada vez mais na intimidade com este amado irmão companheiro que deu a vida por nós, que tudo fez por nós e ainda segue nos auxiliando a vencer as escabrojidades do carreiro para chegar à morada de nosso Pai. Que a luz resplandeça em vosso lar, sobre cada recanto, e que esta luz também toque ao coração dos desafetos. Toque a toda a família, de menores a maiores, para que todos nós possamos encontrar cada vez mais fraternidade, amor e cumplicidade, uns para com os outros, nos amparando e nos auxiliando, quer com encarnados ou com desencarnados, como disse o Mestre Jesus, para que possamos juntos vencer essa trajetória com saldo positivo. Que a luz brilhe por toda parte, que a consolação se estenda para todas as aflições da terra, que o manto sublime de nossa mãe agasalhe a todos os nossos irmãozinhos do frio, que possa ser alimentada a alma daquele que tem fome e que as... Não sei em que ponto paramos, queridos. Saiu a ligação. Vai ter que ficar assim. Muito obrigada. Que Deus os abençoe.